Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí ao canal Obreiro Leandro Mendes. Vou fazer uma série aqui chamado Cristão de Verdade. Cristão de Verdade. Por quê? Nos últimos dias, nos últimos tempos que antecede a volta de Jesus, o que mais tem são falsos cristãos. E a palavra orienta sobre isso. Cristãos Nutella. Sabe, Nutella, cristãos mimimi, mimado, o que não falta é isso. Porque Deus está precisando e vai levantar cristãos de verdade. Os mimimi vão se tornar cristãos de verdade. Os Nutella vão se tornar cristãos de verdade. Porque somente os de verdade herdarão o reino de Deus. Tá? E baseado nessa palavra aqui, ó, tá em João 4. Se quiser, você acompanhe na sua casa. Independente se você é da Igreja Universal ou não, tá? Nós somos do reino. Tá? Se você é da Assembleia, da Batista, Presbiteriana, Deus é amor, enfim, não importa. Mas que você se fortaleça na fé. Olha lá. João 4:23. Mas a hora vem e agora é. Mas a hora vem e agora é. Jesus fala, agora é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E agora é que os verdadeiros, então se existem os verdadeiros, se aqui está falando dos verdadeiros, é porque existem os falsos, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, né? Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Então Deus está à procura de adoradores. Deus está lhe procurando. Deus está procurando dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, dentro do povo dele, pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Quando fala em espírito, é você viver no espírito, adorando a ele em toda e qualquer circunstância. Então, baseado nisso, né, eu vou falar, cada semana, eu vou falar sobre um personagem bíblico ao qual você, nós, eu, temos que se espelhar. Talvez você não tenha uma boa referência na sua igreja, no seu grupo, ao qual se espelhar. Mas a Bíblia, ela nos mostra. Eu vou falar de José. José foi um cristão de verdade. Foi um homem de Deus de verdade. José, ele foi governador, nasceu para governar. Daí você conhece a história de José. O que todo mundo diz, e é falado sempre, não, José se tornou governador do dia para a noite, né? Do dia para a noite. Em um dia ele era escravo, no outro se tornou libertador. E a pessoa fala, não, e Deus ele vai fazer você governar. Se você agir como José agiu. Se você for um cristão de verdade, como José foi. Porque José, quando era jovem ainda, ele teve uma visão. Ele teve um sonho, aonde Deus revelou para ele o sonho de Deus, que ele iria governar. Deus fez José sonhar com feixes, onde todos se curvavam diante dele. Ele revelou para os irmãos com inveja tentaram matá-lo, jogaram ele no poço. E vê se é isso que não tem acontecido hoje. Quantas pessoas, por causa de invejarem você, tentaram puxar o seu tapete? Quantas pessoas, por você falar para elas o sonho que Deus colocou no seu coração, elas puxaram o seu tapete.
te jogaram, né, no buraco, como fez com José. Mas olha a diferença de um cristão de verdade. José, ele suportou isso. E muitos não têm suportado quando puxam o tapete dele, quando falam mal dele, quando tentam matar os sonhos, enfim. Mas José, ele suportou. A Bíblia, ela não relata que José reclamou, murmurou, blasfemou contra Deus. Disse que iria desistir do sonho dele, não. Ele foi jogado no poço, tirado, vendido como escravo. Olha a humilhação. Se fosse você sendo vendido como escravo, o que você pensaria? Será que você continuaria acreditando que você iria governar? Mas ali começou o governo de José. José, ele poderia se rebelar contra os irmãos. Ele poderia largar tudo. Ele poderia se matar, né? Que nem muita gente hoje faz. Se mata. Entende? Não. Ele não podia fazer nada a não ser continuar crendo em uma palavra, em um sonho, em uma revelação. Hoje, a revelação é a palavra de Deus. Já está tudo revelado. Mas, naquela época, Deus revelou para José o sonho dele, que era ele fazer dele governador. Mas olha o que ele passou. Jogado na cova, vendido como escravo. Imagine a humilhação que foi ele caminhando para a escravidão. Os pensamentos que passaram na cabeça dele. O porquê que Deus está permitindo isso. Você acha que não veio? Com certeza veio. Com certeza o diabo falou tudo que tem falado na sua mente hoje, na minha hoje. Quando vem problema, quando vem dificuldade, quando você se encontra escravo de uma situação que você aparentemente não consegue vencer. Aí vem aquele pensamento de desistir, de ser infiel, de pensar que Deus ele não existe, que não é contigo. Você acha que não veio na cabeça de José isso? É lógico que veio. Ele é ser humano como eu e como você é. E o diabo é o mesmo desde o princípio. Veio para matar, roubar e destruir. Você acha que ele não queria destruir o sonho de Deus que estava dentro de José? Mas não. Ali, José estava sendo preparado, ensinado a governar os seus sentimentos, a governar suas emoções, a governar seus pensamentos, em não dar ouvido tudo que não era favorável para que aquela palavra, aquele sonho, aquela revelação viesse se cumprir, que é dele governar. Ele não entendia o porquê que ele estava passando por aquilo. Mas uma coisa ele entendia. Que ele tinha que continuar na fé, fiel. E assim foi. Se tornou escravo. Começou a governar sobre si mesmo. Começou a governar sobre o seu coração. Para não permitir que a dor, que a mágoa, que o ódio, que o rancor dos irmãos ficasse no coração dele. Ou você pensa que ele não sentiu raiva? Ou você pensa que ele não sentiu dor, ódio dos irmãos? É claro que sentiu, mas ele não se permitiu viver pelo sentimento. Ele não permitiu que aquele sentimento dominasse. Ali ele aprendeu a governar o seu coração. Ele foi para a escravidão, ser humilhado. E foi o melhor escravo. Foi o melhor escravo. Ele governou lá no poço, porque ele teve autocontrole. Ele governou a caminho da escravidão.
Ele governou quando chegou lá, porque foi escolhido para casa, se eu não me engano, era de Potifar, né? Depois você me corrige se eu estiver errado. Foi para casa onde ele se tornou, vamos dizer assim, o governante da casa. Um escravo governando a casa de outra pessoa. Porque ele dava o melhor dele. Ele cumpria com a palavra de Deus, que hoje está escrito, né? Ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Sirva, seja servo, como se estivesse servindo a mim. Ele era escravo, servia ao incrédulo, endemoniado, mas ele servia como se estivesse servindo a Deus. Ele não servia com um coração revoltado, ele não servia com um coração maldoso, malicioso, querendo se voltar contra tudo e todos pela injustiça que ele estava passando. Não, não. Pelo contrário, ele entendia que tinha um propósito. E ele tinha que testemunhar. Ele tinha que mostrar o caráter dele de um homem de Deus. E ele não tinha outra opção. Ou ele mostrava quem ele era, governava a si mesmo, ou ele ia ser governado pela situação. E quantos cristãos hoje não estão sendo governados pela sua situação, pela condição, pelo problema, pela dificuldade, pela injustiça, pelas emoções erradas, pelos pensamentos errados? Se permitem viver pelos sentimentos e não vivem pelo espírito e não praticam a verdade. Então José é um exemplo de um cristão de verdade para você se espelhar. José, ele serviu como estivesse servindo a Deus, mesmo sendo escravo naquela casa. Aí veio a tentação. Olha o diabo aí. Veio a oportunidade dele se dar bem, né? A oportunidade dele se dar bem. A mulher de Potifar quis se deitar com ele. Por quê? Porque ele era governador. Ele governava a si mesmo. Ele governava aquela casa. Deus já era com ele. E ela quis ele. O que ele fez? Ele poderia muito bem, na hora da tentação, poxa, quer saber? Eu vou me dar bem. É agora que eu vou deixar de ser escravo. Eu vou me aproveitar dessa situação. Afinal de contas, Deus, ele não está fazendo nada. Ou você acha que o diabo não falou? É lógico que falou e fala até hoje. E ele permaneceu no princípio. Ser fiel a Deus. Ser fiel a tudo aquilo que o pai dele ensinou para ele. Porque o pai dele era profeta. Entende? Mas ele tinha que passar pelas próprias experiências. Ele não poderia viver pela experiência do pai. Então isso serve para você, filho de obreiro, filho de evangelista, entende? Filho de pastor, de bispo, que é mimado, mimada, né? Que você quer que sempre que o teu pai e a tua mãe te defenda. Não! Deus vai te levar em situações, em condições que você aparentemente vai estar só, escravo. Ninguém vai poder te defender a não ser você mesma usando a sua fé. Você mesmo usando a sua fé em obediência à palavra. Entende? Então, ele não se garantiu no pai dele, porque o pai dele não poderia fazer nada. O pai físico, carnal, não poderia fazer nada. Muitas das vezes você fica se garantindo no seu pai, que é obreiro, no seu amigo, no seu irmão, ou no... Entende? Você fica se garantindo no homem. Mas não. José, ele estava se garantindo, era na palavra, no sonho, na revelação que Deus tinha dado para ele. E nos ensinamentos que ele tinha ensinado. E ele negou. Mais uma vez ele foi injustiçado. Foi caluniado. A mulher mentiu, disse algo que ele não fez, que ele que quis.
e ele foi para a prisão. Olha a injustiça. E se fosse você sendo preso hoje, sendo acusado por algo que você não fez, será que você estaria na igreja ainda? Ou você sairia da igreja? Ou você largaria tudo, abandonaria tudo? Colocaria a culpa em Deus, na igreja, na pessoa que te caluniou? Entende? Olha o que José fez. Olha como ele aprendeu a governar a si mesmo. A Bíblia não relata nada de murmuração, de reclamação. Entende? Porque isso não foi consumado. Ele pode ter até pensado, ele pode ter até sentido, mas ele não deu ouvidos. Ele não consumou isso, pelo contrário. Pelo contrário, ele aprendeu a governar. E foi para a prisão. E olha que forte, ele governou na prisão. A Bíblia diz que ele governou dentro da prisão ao ponto de o carcereiro confiar as chaves da prisão. Para ele já era governador. Ele já era governador e ele foi aprendendo a governar na extrema dificuldade. Talvez você diz para mim, obreiro, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando. É o meu marido, o meu filho, problema financeiro, é lá no trabalho, é problema de saúde. Meu amigo, minha amiga, de uma coisa eu te falo. Problema que José enfrentou, você não enfrenta. Eu nunca enfrentei. Entende? E dou graças a Deus por isso. Na literalidade, eu não enfrentei. Tenho certeza que você não. José, ele venceu. Por que você não vai vencer esse problema que você está passando? Se está escrito que tudo é possível àquele que crê. Sabe por quê? Você não está crendo como José creu. Você não está aprendendo como José aprendeu. Você acha que foi fácil para José? Não foi de um dia para a noite que ele aprendeu, não. Isso demorou anos. Anos aprendendo na dificuldade. Aprendendo a governar a si mesmo. Até chegar na prisão e governar. E você acha que foi rápido? Não. É um dia após o outro, depois de anos governando. Não desistindo. Até o ponto dele governar a prisão. E olha como é forte, presta atenção. E eu vou mostrar para você o quanto que ele queria, que ele desejava que aquela palavra se cumprisse. Ele desejava já governar, sair da escravidão, sair da prisão. Por quê? Porque quando José revelou o sonho do copeiro, disse que ele iria ser livre e o outro iria morrer, ele disse para o copeiro assim, ó, você vai ser livre, mas lembra-te de mim, fala de mim pro rei, porque ele não aguentava mais ficar preso, ao ponto dele pedir pro copeiro, pedir, e talvez você está fazendo isso, você pede para um, você pede para outro, você confia em um, você confia em outro. José pediu, porque tanto era o desespero dele estar preso, mas a confiança dele era em Deus. Porque mesmo ele pedindo para o copeiro se esqueceu dele. É isso que acontece. Talvez esqueceram de você. Você fez algo para alguém, né? Você, através do seu dom, né? Daquilo que Deus te deu, você ajudou muita gente. E as pessoas, elas esqueceram de você. Elas esquecem de você. Elas não retribuem aquilo que você fez com elas. Elas não são gratas a ti como o copeiro não foi. Mas tudo tem o seu tempo, meu irmão. Tudo tem o seu tempo, guerreiro, guerreira. E você fica revoltado. Revoltado com o pastor, revoltado com o bispo,
revoltado com outro obreiro, revoltado com um membro, revoltado com tudo e com todos, porque não lembraram de você. Aí quando não lembram de você, você começa a esquecer de Deus. Começa a esquecer da fidelidade. Começa a esquecer quem Deus chamou para você ser. Quem Deus chamou para você fazer. Deus te chamou para você governar. Assim como chamou José. E está escrito em Gênesis 1:26. Façamos um homem à nossa imagem e nossa semelhança e domine sobre tudo. Deus quer que você domine sobre tudo. Mas você não vai dominar sobre nada se você não dominar a si mesmo. Se você não aprender como José a dominar a si mesmo. E isso leva tempo. Porque é na prática, não é na teoria. As pessoas têm servido a Deus na teoria. E quando vem a prática, foge. Quando vem o poço, foge do poço. Corre. Quando vem a prisão, foge. Quando vem a escravidão, blasfema. Fala mal, reclama, murmura. Que nem o povo lá no deserto. Ao invés de confiar em frente e dar graças a Deus. Não está lá tudo das graças, né? E a pessoa não. E o dar graças não é você ficar falando graças a Deus por isso, não. O dar graças é você continuar na sua fidelidade. É você aprender com os seus erros. É você todo dia aprender a dominar a si mesmo. Foi isso que José fez, um cristão de verdade. José, ele não era visto. Não era lembrado por nada, por ninguém, desprezado. Foi preso, mas ele nunca deixou de fazer o que ele nasceu para fazer, que era governar e ajudar o próximo. Ele ajudou todo mundo, até aqueles que o feriram e o fizeram mal. Na prisão, agora pega a visão, meu irmão. Na prisão, sendo esquecido pelo copeiro que ele ajudou. Depois de 2 anos, Deus fez o copeiro lembrar em tempo oportuno, porque Deus sabia, Deus conhece o seu futuro, Deus conhece o nosso futuro. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é na minha hora, não é na sua hora. Entende? Se depender da gente, a gente quer agora. Mas se depender de Deus, vem na hora certa. Então, não era para o copeiro lembrar de José naquela hora. Faltava 2 anos ainda. Nisso, José estava sendo preparado para governar. Ele estava buscando conhecimento em Deus e conhecimento na terra para poder governar. Enquanto Deus estava trabalhando, José também estava trabalhando. Deus, ele está trabalhando na sua vida. Será que você está trabalhando? Será que você está fazendo a parte que cabe a você? Será que você está sendo fiel como o José foi? Então, se passaram 2 anos e você acha o turbilhão de pensamento negativo que veio na mente de José e você acha que ele deu ouvido? Não. Não. Porque depois de 2 anos, sendo esquecido pelos homens, Deus lembrou dele. Aliás, Deus nunca esqueceu dele, Deus sempre estava com ele, mas Deus fez ele ver que ele era lembrado, que ele era amado. Entende? Deus honrou a fé dele. Deus honrou a fé de José, a crença dele. Porque o copeiro lembrou do rei, porque o rei estava desesperado, que ninguém conseguia revelar o sonho. Tem coisas, aliás, tem coisas não, é certeza que há coisas que é só você que pode fazer, assim como José. Ninguém podia fazer, revelar o sonho, só José. Tem coisas que só você pode fazer. Tem coisas que só eu posso fazer. Ninguém pode. Ninguém vai. Mas você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí mandaram chamar José. Aí pregam, não,
José se tornou governador. Do dia para a noite, em 24 horas, Deus pode mudar a sua vida. Em 24 horas, Deus pode mudar a vida de um cristão de verdade. De um cristão que fez e faz e age como José agiu. Será que você é um cristão de verdade? Se você for um cristão de verdade, sim, meu amigo, minha amiga. Deus, ele pode mudar a sua vida de hoje para amanhã. Ele pode usar um endemoniado, como usou o faraó. José serviu a um endemoniado. E Jesus, Deus, né? Usou um endemoniado, um ímpio, um incrédulo, para abençoar José. Naquele dia, ele se tornou governador do Egito. Ele foi honrado. Ele saiu de cauda e se tornou cabeça. Mas não foi em um dia. Foram mais de 13 anos sendo fiel a Deus. Foram mais de 13 anos sendo fiel no pouco. Foram mais de 13 anos aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a governar, aprendendo a ser fiel no pouco. Ele aprendeu na escassez, ele foi escasso. Por isso que ele teve sabedoria de ajuntar. 7 anos juntando, porque ele foi fiel na escassez. Aí você pensa que a tua dificuldade, que o teu problema é para te destruir, né? Não tem problema, não tem dificuldade que o cristão passe que a gente não possa vencer. Agora, Deus quer que a gente aprenda a dominar a gente mesmo. Entende? Os problemas são para te fortalecer. As dificuldades é para fazer você crescer. As afrontas, as injustiças, as perseguições, as invejas, seja o que for, é para te fortalecer. É para fazer você governar e para você servir as pessoas. José serviu na prisão. E você quer ser servido. José serviu sendo escravo. E você quer ser servido. Entende? Deus só vai te servir se você servir a Ele. Aquele que me servir, o Pai honrará. Então tudo que você for fazer, faça por Jesus, para Jesus e com Ele. Foi isso que José fez. Entende? José só tinha a palavra. Ele não tinha o Espírito Santo. E de repente, você diz que tem o Espírito Santo. Que Jesus mora no seu coração. E você não consegue ser fiel como José foi. Você não consegue honrar a Deus como José honrou. Foram 13 anos. E de repente, você está servindo a Deus tem 2 aninhos só. 3 aninhos, 4, 5 ou 10 anos. Não sei. Mas você ainda não aprendeu a ser um cristão de verdade. Então aprenda a ser um cristão de verdade com José. Com José. Porque eu estou aprendendo com ele. Entende? Então essa é uma série de cristãos de verdade. Aonde Deus quer levantar generais de guerra nessa terra. Governadores para governar a si mesmo. Homens valentes que vão levar o evangelho para toda criatura. Para que os cristãos mimimi, Nutella, aprendam com os cristãos de verdade que está aqui, ó. Porque muitas das vezes você não tem referência. Você olha para o lado, você não vê guerreiros da fé. Você não vê. Entende? É só olhar para a palavra e olhar para dentro de você. Porque você é um guerreiro. Deus quer levantar você. Se você não está tendo exemplos de guerreiros, Deus quer levantar você. É você que vai ser um José da sua igreja, da sua casa. É você que vai ser o José do seu bairro, do seu trabalho. É você que vai ser o José. É você. Em nome do Senhor Jesus.
E Deus, eu tenho certeza que Ele já está te ensinando a governar. Primeiro sobre si mesmo, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre suas atitudes, governar sobre o pecado. Colocar o pecado no seu devido lugar, que é debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Foi isso que José fez. Ao invés de pecar, colocou o pecado debaixo dos pés. Foi injustiçado por isso. Porém, foi por esse caminho dele ser fiel a Deus, preservar os princípios, que é onde ele foi honrado. E de um dia, da noite para o dia, ele se tornou governador. É aí que vem aquela palavra, né? A alegria, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. José, com certeza, ele não estava feliz de estar preso. Tenho certeza que tinha momentos que batia tristeza nele, como bate em mim, como bate em você. A tristeza vinha, mas ele já era governador. Ele não se permitia que a tristeza governasse a vida dele. Quem governava a vida dele era a palavra de Deus, era a promessa de Deus, era o sonho de Deus que estava dentro dele. Ele dormiu triste. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, ela veio pela manhã, aonde ele se tornou governador e aonde você vai governar. Fechou? Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com os obreiros, com os membros, porque eu estou no mesmo mar que você, no mesmo mar, né? Rumo ao reino de Deus. Nós não estamos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco, porque o barco é o coração. As pessoas falam, nós estamos no mesmo barco. Mentira, nós não estamos no mesmo barco. Jesus está no mesmo barco que o meu. Jesus quer estar dentro do meu barco, que é o meu coração. Jesus quer estar dentro do seu barco, que é o seu coração. Mas nós não estamos no mesmo barco. Tem gente que está em uma jangada. Tem gente que está em um barco sem remo. Tem gente que nem barco tá no mar lá de boia. Tem gente que tá numa lancha, outro no jet ski, outro num iate. Tem gente que já tá lá na frente. Eu não sei em qual condição que você tá. Eu só sei que Deus vai fazer você crescer ano após ano, mês após mês. Porque assim foi com José. José começou pequeno e ele foi crescendo, até Deus tornar ele governador. Porque se todos estivessem no mesmo barco, aonde que Jesus está, ninguém naufragaria. Não, você não está no mesmo barco que ninguém. Você só tem que estar no mesmo barco que Jesus. Porque se você está no mesmo barco que Jesus, aí já era. Aí arrebenta. Aí arrebenta. Tá ligado? Forte abraço. Deus abençoe todos vocês. E essa é a série Cristãos de Verdade. Porque todos nós estamos no mesmo mar. No mar da vida. Onde nós podemos ajudar o outro. Nós podemos orientar o outro. Entende? Um pode ajudar o outro. Se um está lá morrendo afogado, cabe a mim estender a mão e levantar. E dar um barco para ele começar a remar. Né? E ele construir a história dele. Daquele barco, ele colocar motor, e daqui a pouco ele está num barco maior e ele vai crescendo. Mas todo mundo no mesmo mar, indo para o mesmo lugar, que é o reino de Deus. Fechou?
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a todos, meu Pai, que estão agora ouvindo essa mensagem. Porque o Senhor está voltando, meu Pai. E o Senhor está à procura de cristãos de verdade, que adoram em espírito e em verdade. Então levanta uma geração, meu Pai, de verdadeiros adoradores. Que assim como José, meu Pai, não venham se dobrar diante da dificuldade, diante, meu Pai, da adversidade, das traições, da ingratidão. Não venham se dobrar diante do esquecimento das pessoas. Pelo contrário, que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, os teus servos e venha levantar nessa geração governadores. Governadores para governarem a si mesmo e transbordar na vida das outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua obra na Igreja Universal. Abençoa os bispos, os pastores, os obreiros, os evangelistas, os jovens, o FTU, o presídio, meu Pai, e todos os grupos, meu Deus. Abençoa, porque nós estamos juntos numa só fé, nesse mar da vida, meu Deus, rumo, remando juntos, indo juntos para o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tá ligado? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Compartilhe, se inscreva no canal, comente e até o próximo vídeo da série Cristãos de Verdade. No próximo vídeo será outro personagem. Hoje foi José. José foi brabo, hein? Você tem que ser brabo também. Um abraço.